Então, vamos lá. A aula de hoje é português. A gente vai resolver os exercícios, viu? Então, vamos aqui. Aí eu vou passar para vocês a questão dos exercícios. Certo? Aí vamos fazer os exercícios sobre derivação. Já vi na aula passada. Deixa eu botar aqui. Aí, pronto. Aí nós temos na página 126 essa questão aí. Deixa eu ver onde é que está o lápis, grafite. Vai botar a data. Olha, já falei na última aula sobre a questão da derivação parassintética, derivação prefixal, derivação sufixal e tudo mais. Vai cair, viu, professor? Isso. Pronto, espera a próxima aula de português, viu, turma? Tchau, gente, tchau. Vou mandar o outro link, tchau. Então, olha, os meninos aí do nono ano, olha, processo de formação de palavra. A língua consiste em processo de transformação, certo? Palavras deixam de ser vistas, a gente já leu isso aí na última aula e está revisando o conteúdo. Passam a ter novos sentidos, são criadas a partir de outras ou de palavras de outras línguas também, viu? O processo de criação processo de criação e recriação de palavras sempre acontece em qualquer idioma. No início dessa unidade, você lê o texto em que o marido mata o homem que trazia as cartas da amante e da esposa, o carteiro. Esse pode dizer que nesse conto há um homicídio. A palavra homicídio, como eu disse para vocês, é uma palavra que vem de outra língua, que é o hibridismo que eu falei para vocês, certo? O hibridismo, ele é a junção de duas palavras, né? Porque homicídio é de homini, que é da origem latim, certo? E sídio, que também é latim, certo? Então, nós temos aí duas palavras, Espera aí que eu estou entalado. É um hibridismo que vem dessas duas palavras aí, viu? Homini e sídio. Então, é um processo de formação de palavras. Então, homicídio, como a gente já viu na última aula, está fazendo a revisão, é uma palavra que é destruição da vida de um ser humano. Então, nós temos aí essa questão do processo de formação de palavras, certo? Bom dia, aguardo o professor, viu? O professor já está chegando. Enquanto isso, eu estou aqui falando aula de português. Vocês aguardem aí, viu? Aguardem aí. Aí vem a outra, assim como feminicídio é outra palavra que nós temos na língua portuguesa, que ela vem de outras duas palavras, feminicídio, homicídio. Como eu disse lá na outra aula, eu disse que automóvel, biologia, né, filosofia, tudinho. Aguarda a aula, viu? E nós temos aqui, ó, oxioricídio. Oxioricídio é um assassinato da esposa cometido pelo próprio marido, que é o que
Bom dia, Sofia. Aguardo o professor, viu? Enquanto isso, vão chamando os colegas aí. Eu falei com ela e ela disse que tá resolvendo isso e hoje ainda me dá uma resposta, viu? Lembrar o sexto ano que hoje tem aula hoje tem prova de redação, viu? Prova de redação, viu? Às 13 horas entra lá e faz a prova de redação. Chama os colegas de vocês, ó, tem pouca gente. Vão chamando aí os colegas de vocês. Então, pode chamar aí, vai chamando. Aí, olha, então o uxoricídio era o nome que se dava ao assassinato da esposa cometido pelo próprio marido. Mas hoje esse nome está como feminicídio, certo? Ou crime passional, mas é mais feminicídio. E o crime passional é a questão de coisa. Deixa eu colocar o professor aqui que ele está chegando. O professor está chegando aqui. Nota 10. Pronto, já está aí. Pode começar, professor, viu? Boa aula, turma. Chama os colegas, senão vou ter que ligar para esse povo todinho. Tchau, tchau. Boa aula. Pode começar. Pode começar. Tchau, professor. Boa aula. Qualquer coisa é só falar. Sexto ano. Aí nós temos essa questão do feminicídio. Aí nós temos aqui as palavras compostas, certo? Aí nós temos as palavras compostas, aqui de acordo com o que está de acordo com o que está aí falando, certo? Homicídio e oxericídio são palavras compostas. Várias palavras da língua portuguesa são formadas dessa maneira, juntando-se elementos que têm significados diferentes. Esta é uma das maneiras de palavras surgirem no idioma e, além disso, é também uma das formas que de se conhecer, de se conhecer o significado de outras em que há partes semelhantes na formação. Por exemplo, inseticida, ele serve para matar inseto. Formicida, ele serve para matar formiga. Então, formicida, inseticida, bactericida, são palavras que são juntadas, que essa mata bactéria, né? Aí são palavras que vêm de outras línguas e juntas elas pegam e elas fazem essa ponte de ligação aí com a língua portuguesa, viu? Então, nós temos aí essa questão. Deixa eu ver se fica legal. Acho que fica melhor. Deixa eu ver aqui. Senão fica o sol lá atrás, aí não dá para me verificar. Aí nós temos aqui, olha, a palavra lourinha, que é de loura mais inha, a palavra carteiro, que é de carta mais eiro, anteontem, que é ante. Antes de ontem. Tem anteontem, antes de ontem e ontontem, viu? Tem essas três partes. Aí aqui é anteontem, aí é ante mais ontem. Aí tem ontontem, que é do mesmo jeito. Tem antes de ontem, também da mesma forma, certo? Aí essa é uma forma antiga de palavras da língua portuguesa. Quando eu falo, eu não sei se vocês conhecem a palavra congugó, vasculhante. Então, tem gente que diz assim, basculhante. Não está errado não, viu? Porque basculhante é a forma antiga da língua portuguesa. É a forma arcaica. Quando os portugueses chegaram aqui, essa forma de língua era chamada de essa forma aí daquele negócio da janela chamada de basculhante. Aí, com o passar do tempo, foi chamado de vasculhante.
Então, tanto faz basculhante como vasculhante, mas basculhante é mais antigo. É igual à palavra, deixa eu ver aqui, uma palavra antiga que tem depois. Não tem gente que fala assim, depois eu vou ver isso, não sei o quê. Ele não está errado não, viu? Essa palavra depois é do português antigo, certo? Português arcaico, português de 1500. Aí a pessoa pega, tem que lembrar que essa palavra ela é antiga, certo? E ela é do português arcaico e ela é válida, só que para uma redação hoje que usa o português moderno, ela não é aconselhada, viu? Aí tem eletrodomésticos, que é eletro mais domésticos, canário da terra, que é canário mais da terra. Como eu falei para vocês, né? Filho de algo, pé de moleque, planície, planalto. Essas palavras foram formadas por processos naturais da língua, dos quais podemos nos servir não só para criar, como também para compreender o sentido de muitas dessas composições. A análise da forma nos mostra que existem vários modos de elementos se juntarem na formação dessas palavras. Vamos conhecer esses modos. Existe a sufixação, ou derivação sufixal. É quando a palavra é acrescentada depois do radical. Então, casinha vem de casa, certo? Aí foi acrescentada inha. Então, esse processo de formação de palavras é pela derivação sufixal, certo? Pela derivação sufixal. A palavra barbeiro vem de barba, existe o eiro aí, que é o sufixo. Então, é uma derivação sufixal ou sufixação. Então, as duas palavras foram formadas a partir de uma palavra primitiva. Certo? Barbeiro vem de barba, casinha vem de casa. Palavra primitiva é aquela que dá origem a outras palavras, a outras palavras. Casa e barba são palavras primitivas e casinha e barbeiro são palavras derivadas. Certo? Palavras derivadas já está dizendo, né? Ela vem de uma primitiva. Aí, nos exemplos dados, vamos formar outras palavras. Para formar outras palavras, junta-se ao final da palavra primitiva um elemento denominado sufixo. Então, derivação sufixal ou sufixação, certo? Derivação por sufixação. Mas é mais conhecido como derivação sufixal, certo? Mas as duas formas é usado. Aí, sufixo mais comum, ada, onda, eida, eira, esca, ismo, íssimo, ista, ite, or, tudo e etc. Filharada, dourando. Marcos, lê aí para mim. Marcos, lê aí para mim. De onde você Cadê parou? Marcos? Cadê Marcos? Oi, Luísa, lê aqui fala. para mim esse quadrinho aqui. Luísa, lê aqui para mim. Rapaz, beleza? Filharada, doutorando, doleiro, vampiresco, bairríssima, jantíssima, surfista, frescurice, trabalhador, pernudo. Teu som tá tão ruim que aqui tem, hein? O meu tá vendo, né? Tá horrível. Seu som tá horrível. Você tá com fone de Alô, ouvido, alô, 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 tá bom? Tá fone de ouvido, É. Então deve Tá ser bom. isso. Parece que tá dentro de uma garrafa. Ah, rapaz, peraí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tem hora que fala bem direitinho, mas tem hora que tá parecendo dentro de uma garrafa. E agora? Agora sim. É assim, homem. Tem que falar. Fala aí de novo. Fala aí de novo para mim. Certo. Os sufixos mais Agora comuns, sim. tal. Aí tem uns exemplos.
filharado, doutorando, doleiro, vampiresco, bairríssimo, gatíssima, surfista, frescurite, trabalhador e pernudo. Ok, então nós temos agora, depois eu vou pedir para você ler de novo. Aí a derivação prefixal, certo? A derivação prefixal. Nós temos, então, ali um prefixo, que é justamente antes do radical. Existe anteontem, certo? Ontem é a palavra e ante é o prefixo. Desfazer, fazer é a palavra e des é o prefixo. Então, essas palavras anteontem e desfazer são palavras que vêm de ontem fazer. E quando é acrescentado antes do radical, é chamado de prefixo. A derivação é prefixal ou por prefixação. Lê aqui para mim, prefixos mais comuns, Marcos, e lê o quadradinho aí. Ok. Ante, 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 contra, hiper, Hiper. hiper, certo. In, mini, semi, sobre, sub, super. Aí tem os exemplos. Pode ler? Pode. Antemão, antivírus, contramão, hipermercado, incomunicável, improvável, mini pizza, semi-alfabetizado, sobrecarga, subsolo, superliquidação. Superliquidação. Okay. Muito bem. Então, essas palavras que você leu aí, elas são palavras que são palavras que têm o prefixo. A derivação é prefixal. Vamos aqui agora para a derivação, composição, viu? Então, são dois processos grandes, derivação e composição. Derivação, ele só apresentou duas formas, derivação prefixal e derivação sufixal. Mas eu já ensinei para vocês todos os tipos de derivação. Prefixal, sufixal ao mesmo tempo, imprópria, hibridismo, sigla, abreviatura, onomatopeia, certo? Existe essa composição, que é o segundo tipo de forma de formar as palavras. Então, tem composição por justaposição e composição por aglutinação. Aí, ó, leia novamente essas palavras. Eletrodoméstico e canários da Índia. Eletrodoméstico, eletro mais doméstico, e canário da Índia, canário mais da Índia. Então, só foi acrescentado aí palavras primitivas, elemento de ligação, nesses dois exemplos. Então, essas palavras, assim como homicídio e feminicídio, junção de duas palavras primitivas. Essas palavras são palavras compostas. É canário da terra. Compostas, hein? Você disse canário da Índia, canário da terra. Canário da terra. Espera aí um minutinho que a dona Daísa está falando comigo. Espera aí que eu vou falar com a diretora. Dona Daísa, por
Pronto, estava conversando com a diretora. Aí a gente vai aqui, continuando, viu? Aí eu falei o quê, ô Marcos? Desculpa, na hora que tu falasse, a diretora ligou. Rapaz, eu até te interrompi, dizendo que era canário da terra. Cenário da Terra, não foi? Foi. Mas você estava dizendo que estava em preposições, não sei o quê. Não, mas tem aqui, ó, embaixo, tem dizendo aqui, ó. Canário da Terra tem uma palavra primitiva, tem um elemento de ligação, que é a preposição, e tem a palavra primitiva. Então, essa está aí. Eletrodoméstico tem duas palavras primitivas, eletro e doméstico. Aí por isso que deu uma composição. Certo. Continue. E eu disse que feminicídio e homicídio são palavras compostas que elas vêm de duas outras palavras primitivas. Então, o processo de formação de palavras que ocorre a junção de duas ou mais palavras primitivas é chamado de composição. Pernilongo é perna mais longa. Então, do mesmo jeito, pernilongo, pernalta, do mesmo jeito. Aí, processo aqui de composição. No caso acima, houve uma alteração do elemento perna, ao se juntar com o segundo longa. Outros exemplos, alvinegro, aguardente. Lê aí, Marcos, para mim. Certo. Vai. Alvinegro. Não, filho, isso aqui é só pigarro mesmo, viu? Não, eu sei, é porque eu também tenho isso de vez em quando. Não sei por quê. Porque eu falo muito e esqueci de tomar água. Mas olha aqui, ó. Tá. Aí sim. Peraí. E aí? Deve ter uns 300 ml aí. É o quê? Não, 300 ml aí. Mas eu já tomei um litro quase todo hoje. Vai. Pronto, vou, Tônio. Alvinegro, aguardente, alviverde, vinagre, fidalgo, embora, lobisomem, pernalta, boquiaberto, planalto, hidrelétrica e pontiagudo. Então, aí outras vezes as palavras primitivas mantêm a forma em que eram escritas na figura de origem. E por isso é difícil reconhecê-las de imediato. É preciso recorrer a um dicionário como esse aqui, manicure. É mani, mais cure. Mani é do latim, cure também é do latim, certo? E deu essa segunda palavra, manicure, que é a palavra justamente manicure que nós usamos para essa pessoa que faz o profissional que ajeita as unhas, essas coisas assim, né? Algumas palavras são compostas por elementos de forma mais próximas da língua de origem. Por exemplo, dromo, do grego dromos, ação de correr, pista, autódromo, hipódromo. E, por semelhança, as criações recentes, como camelódromo e sambódromo, fumódromo, velódromo, certo? Então, todo mundo já ouviu essa palavra camelódromo, que é onde tem um monte de camelô. O sambódromo é aquele lugar onde tem o samba, certo? Onde se apresenta as escolas de samba. O fumódromo, todo mundo sabe que é o local onde só tem fumante. E o velódromo, todo mundo sabe onde só tem velório, né? Aí o lândia, do inglês land, que é Professor. terra. Oi. Professor, existe a palavra autódromo? Existe. É onde faz as corridas de Fórmula 1. Ah, O Autódromo de Interlagos, lá em São Paulo. O Autódromo do Rio de Janeiro. Aí você vê muito isso nos jornais. Falando aquelas corridas de Fórmula 1 domingo de manhã. Na Globo. Na Globo, Aí, olha,
Lândia, do inglês land, terra. Então, Roselândia, Analândia, Uberlândia, Eletrolândia, são nomes de cidades que têm essa formação de inglês. Aqui é em Santa Rita. Santa Rita tem Nerolândia, Lerolândia, deixa eu ver quem mais. Tem Lerolândia. Eita, tem um nome. Tem especialmente o Lerolândia, que é o mais famoso, que é antes de Lucena. Aí Lerolândia tem essas cidadezinhas aqui também na Paraíba, viu? Que tem essa terminação de lândia. Novas palavras são formadas continuamente na língua para dar nome a novas descobertas, a novos produtos, renomear a que já existe. Enfim, para atender às mais diferentes necessidades dos usuários da língua. Sabendo que a palavra uxorídeo é assim formada por uxo, mais sídio, escreva em seu caderno o significado que pode ser deduzido das palavras a seguir. Fatricídio e matricídio. Matricídio vem de quem? Matricídio vem de quê? Sei lá. Matrimônio? É matrimônio, certo. Então, é o homicídio relacionado ao casamento. Certo? É a morte relacionada ao casamento. E fatricídio? Fraterno? Sei lá. Fraterno. É fraterno. Amor fraterno a gente só tem de quem? Amor fraterno a gente só tem de quem? De irmão. Irmão. Então, fatricídio é homicídio de irmãos. Certo? Homicídio? E matricídio... Biblicamente, o primeiro homicídio. Justamente. Biblicamente, o primeiro homicídio. Caim e Abel. Aí, o matricídio, além de ser de matrimônio, pode ser de mãe também, viu? Pode ser de mãe. Matricídio pode ser o assassinato da própria mãe, tá certo? Como o assassinato do próprio casal, relacionado ao casal, viu? Mas o fatricídio é de fraternidade, é entre irmãos, aí você entende que seja dessa forma aí, certo? Aí vamos para a próxima. O elemento sídio é usado de outra forma, mas com o mesmo significado, na palavra formicida, por exemplo, que quer dizer substância que mata a formiga. Suponha que você seja um cientista e que precise dar um nome às substâncias para matar os bichos relacionados. Qual o nome que você daria? Barata. Baractericida. O quê? Baractericida. Baractericida é de bactéria. Aí não dá Isso, eu ia certo. falar isso. Baraticida. Baractericida é de bactéria. Tem que ser Baratericida. Baratericida. Baratericida dá certo. E rato? Ratoricida. Não. Tem que ser conhecida. Então, não falei cida no final? Raticida. Ah, tá bom. Pernilongo. É para criar um nome ou é para falar o nome que tem? É para criar o nome. Como é o nome do negócio? Pernilongo. Pernilongo aí. Pernicida? Pernilongicida. Pernilongicida. E cobra? E cobra? Cobricida? Cobricida, muito bem. E aranha? Aranicida. Aranhicida. E morcego? Ou aractericida, não? O aracticida. Certo? Certo. Aí, quando você usa aracticida, você está usando o latim, viu?
Ah, tá bom. Mas pode ser? Pode, excelente. E morcego? Fungicida. Mosquicida. Fungicida, muito bem. Então, vamos para a próxima atividade. Certo? A ciência é uma das áreas que mais utiliza no dia a dia o processo de formação de palavras. Uma vez que, eu não sei se vocês já viram, todos os nomes de ciências, biologia, é nome em latim, certo? Aí vocês vão estudar isso com Raquésia depois. A ciência é uma das áreas que mais utiliza no dia a dia o processo de formação de palavras. Uma vez que os cientistas precisam nomear suas descobertas. Observe, por exemplo, no título da reportagem, a palavra ciborgue, relacionada à área científica. Você sabe por que eles usam latim? Hein? A senhora sabe por que a ciência usa o latim? É porque é a do mundo ocidental, é a língua do mundo ocidental. E é onde começou a ciência a se desenvolver. É porque eu tinha estudado isso, aí eu pensei que era porque Eu acho que é porque é língua morta, nenhum língua país morta, usa aí e não tem tipo, como pode ter usar alteração. para qualquer coisa. Espera aí, Arthur, um de cada vez, porque atrapalhou aqui. É o porque que, é uma Davi? língua morta, é uma língua que não é usada assim diariamente, aí não sofre mudança, entendeu? Não. Também, pode ter esse sentido também que não haver mudança, mas é por causa que a ciência ela se desenvolveu no Renascimento, e o Renascimento falava latim, certo? Os cientistas, muita gente das áreas das ciências usava o latim. Então, é por isso que eles valorizam tanto o latim até hoje nessa questão, mas pode ser nessa questão também de não haver mudança por ser uma língua morta, certo? Aí, olha, ciborgue, ele é da área relacionada à área científica. Aí o leitor ele precisa conhecer para compreender o texto. Então, ciborgue humano é viável, indica estudo, certo? Então, nós temos aí, ciborgue humano é viável, indica estudo. Então, a reportagem produzida nessa página anuncia o sucesso de uma pesquisa para implante no cérebro dos pacientes imobilizados de um dispositivo estimulador de movimentos. O jornal informa que um dos autores da pesquisa é um brasileiro, o neurocirurgião Miguel Nicoleles, que integra a equipe de pesquisadores da Universidade Duke dos Estados Unidos. Então, o ciborgue é uma palavra em inglês, que é a portuguesada, né? Que é uma palavra portuguesada para português, né? Do inglês cyborg ou ciborgue, pronúncia dele ciborgue é em português, cyborg. Aí, então, palavra que nomeia um ser biônico, isto é, um ser que tem funções reguladas por meios eletrônicos. O elemento cyber, que compõe a palavra ciborgue, deu origem a muitas palavras que entraram em nossa língua por volta da metade do século XX, como, por exemplo, cibernética, cybercafé e etc. Leia as definições abaixo, tentando descobrir que palavras formadas por composição com cyber correspondem a esses significados. Escreva-as em seu caderno. Dica, todas começam com cyber. Espaço virtual de comunicações por rede de computação. Cyberespaço. Pirata eletrônico ou hacker. Pirata eletrônico com cyber. E aí? Pirata eletrônico. A letra A, nós sabemos que o espaço virtual o espaço virtual é chamado de cyberespaço. E o pirata eletrônico, que a gente chama de hacker também, é com cyber. Cyber hacker? Cyber pirata. Então, na próxima aula, a gente retoma esse exercício que vai encerrar agora. Só falta 1 minuto. Vocês têm um intervalo agora, né? De 2 aulas. E volta para a aula de 11 horas, viu? 11 e 11h40. Tá ok. Tá certo? Tchau, vocês. Tchau, galerinha.